Nós saudamos os adolescentes com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter um estudo sobre o tema o temor do Senhor. E para começarmos a nossa aula, nós vamos clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conceda comunhão e nos faça entrar na Tua presença para aprendermos mais do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos cantar agora um louvor como uma folha ao vento. Glória a Deus, nós todos queremos estar aonde o Espírito Santo nos mandar. E agora nós vamos cantar o louvor Sou um Soldado. Bom, como nós falamos, o tema da nossa aula é Eu temo ao meu Senhor. E nós hoje vamos falar sobre Esther. Vamos ler o texto? A palavra diz assim: E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Esther 4:16. Quem era Esther? Esther era uma jovem judia, pertencia ao povo do Senhor e que morava na cidadela de Suzã, no reino persa. Ela era uma jovem que era órfã, foi criada por Mardoqueu, um primo mais velho, a quem ela obedecia, a quem ela honrava, como mostra a palavra, como diz a palavra. E Esther, então, se tornou rainha do reino persa. Ela se casou com o rei Assuero. Acontece que no reino havia um homem chamado Amã. Vamos ver o slide? Amã não gostava do povo judeu. E eu vou contar para vocês por quê. Sabe por quê? Porque ele era um homem muito importante. Ele era o primeiro-ministro do reino. E ele, então, mandou que todos, quando ele chegasse, deviam se prostrar diante dele. Mas Mardoqueu, que era um servo de Deus e não se prostra diante de homens, ele se negou e falou, não vou me prostrar. Amã, então, ficou muito furioso e foi ao rei. E falou ao rei, olha, existe um povo aqui no reinado que não obedece às suas ordens. Um povo rebelde, um povo difícil que nós precisamos exterminar. Nós precisamos acabar com esse povo aqui dentro. E o rei falou então, olha, Amã, você pode tomar todas as providências que forem necessárias. Amã tinha
o anel do rei, o anel de selar, para dar as ordens do rei. O rei acreditou em Amã e enviou uma carta com um decreto. No dia 13 do último mês do ano, todos os judeus deveriam ser mortos em todas as províncias do reino. O reino era enorme, ia da Índia à Etiópia, da Ásia até a África. Era um reino poderoso, mas em todas as províncias que tivessem judeus, eles deveriam ser mortos. Todos foram avisados. Ele mandou cavalos saírem e levarem os mensageiros com pressa, porque todos tinham que se preparar para matar todos os judeus, grandes e pequenos, crianças, adultos, idosos. E isso chegou então ao palácio, lá próximo ao palácio. E sabe quem estava sempre ali, por perto do palácio? Mardoqueu, porque Esther era a rainha e Mardoqueu cuidava de Esther. Ele estava sempre ao redor, querendo saber notícias de Esther. Mardoqueu, quando soube dessa notícia, ele ficou muito triste, e ele então fez o seguinte: se vestiu de sacos e cinza, como todo judeu fazia, para demonstrar a tristeza interior que ele sentia. E estava na porta do palácio, mas ele não podia entrar daquele jeito. E levaram a notícia para Esther. Esther, Mardoqueu está profundamente triste, está na porta do palácio. Ela imediatamente mandou um oficial ir falar com Mardoqueu, perguntar o que houve, Mardoqueu. Mardoqueu mandou dizer ao chefe, ao oficial que foi, ele falou o seguinte: olha, você vai e diz a Esther o seguinte: foi decretado aqui no reino que no dia 13 do último mês do ano, todos nós seremos mortos, todo o seu povo, Esther. E não pense que por você estar no palácio, você vai estar livre disso, porque você não vai estar. Se você se prontificar a ser usada pelo Senhor, o Senhor vai dar livramento através da sua vida. Mas se você se esconder, o livramento de outra parte virá, mas você e a casa do seu pai vão perecer. Quem sabe se para um tempo como esse o Senhor não te colocou nessa posição, não chegaste ao reino. Esther, vai falar com o rei, intercede pelo povo, porque agora é a hora que nós precisamos de uma providência do Senhor. Esther então falou bem assim: olha, eu irei, mas eu irei falar com o rei, mas não sem que antes nós façamos um preparo, nós nos coloquemos diante do Senhor e busquemos a bênção do Senhor. Sabem por quê? Porque Esther não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. E já tinha 30 dias, mais de 30 dias, que o rei não chamava Esther. E ela não podia chegar, porque se chegasse, ela podia morrer. Ela só não morreria se o rei estendesse o cetro e desse autorização para que ela chegasse próximo a ele. Esther temeu e ela falou: olha, eu vou orar e jejuar por 3 dias. Vocês também convoca todo o povo para orar e jejuar, para que o Senhor nos dê a vitória. E o que aconteceu? Olha só que coisa profunda. Mardoqueu, eu falei para vocês, estava sempre na porta do palácio, porque ele estava cuidando de Esther. Jesus falou uma vez assim para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. A igreja é dirigida, tem segurança, porque o Espírito Santo dirige ela. E Esther confiava na direção de Mardoqueu, que é tipo do Espírito Santo. E Esther é tipo da igreja fiel, que ouve a voz do Espírito e obedece aquilo que o Senhor manda. Esther, então, depois de 3 dias, ela se apresentou diante do rei. O que 3 dias fala para nós? 3 dias nos fala da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nos fala que Jesus morreu, mas ele venceu a morte. Havia um decreto, um juízo sobre o povo de morte. Existe um juízo sobre todo o mundo. Nós vivemos hoje momentos difíceis, onde as pessoas estão preocupadas, aflitas, angustiadas, sem saber o que vai acontecer. Mas aqueles que têm ouvido a voz do Senhor, aqueles que têm ouvido a voz do Espírito Santo, que têm andado no caminho do Senhor, têm descansado no Senhor, porque sabe que o Senhor vai agir.
A palavra do Espírito Santo para nós hoje é vigiai e orai, porque Jesus vai voltar. Todas as coisas que estão acontecendo apontam para uma coisa somente, que Jesus vai voltar. E Jesus, quando morreu, ele abriu para nós, com a vitória sobre a morte, um novo e vivo caminho. Para onde? Para um trono. Mas não um trono de um rei terreno. Jesus abriu para nós um caminho para o trono da graça, para a presença do Rei Todo-Poderoso, para o Senhor dos Exércitos, aquele que tem lutado pelo seu povo, aquele que vai enviar o seu Filho para buscar essa igreja fiel, para morar eternamente com o Senhor. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa segurança. Foi a vitória de Esther. A vigilância, ouvir a voz do Senhor. A igreja está atenta, ouvindo a voz do Senhor Jesus. E ela vai subir, porque Jesus vai voltar. Então, assim nós terminamos o nosso estudo e teremos continuação numa próxima aula sobre Esther. Agora nós vamos cantar o louvor Jesus é a nossa vitória.